Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo de adoração fantástico que o Senhor nos deu, Pai. Lembramos e relembramos de músicas, o Senhor trouxe à memória coisas que o Senhor fez na nossa história, acredito que não só na minha vida, mas na vida do povo que está aqui reunido. Cada pessoa, cada música, uma experiência, um momento onde nós somos lembrados da tua graça, misericórdia, do teu caminhar com o teu povo, na história do teu povo, Deus. Então nós queremos te louvar e te agradecer por isso, Pai. Mas neste momento nós queremos colocar o nosso coração à disposição do teu Santo Espírito. Queremos te pedir, Pai, que o teu Santo Espírito, neste momento, através da tua palavra e da instrumentalidade do teu servo, fale ao nosso coração, moldando ao caráter de Cristo Jesus. Amém. Nós precisamos, ó Deus, dessa renovação. Nós precisamos reorientar as nossas vidas, as nossas atitudes, à luz do teu Evangelho. Então nós te pedimos, ó Pai, que a tua palavra nessa noite traga consolo àqueles que precisam ser consolados pela tua santa e poderosa palavra. Mas também que a tua palavra, Deus, traga confronto, para que o nosso coração seja transformado. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos com a igreja hoje pela manhã que nós concordamos plenamente com o pastor Wellington. O pastor Wellington é alguém com quem nós estabelecemos uma relação fraterna em Cristo Jesus e nós aprendemos a amá-lo. E não apenas a ele, mas a Kathleen, ao Arthur, ao João e a Bia, uma família bendita do Senhor. E nós agradecemos a Deus o privilégio de tê-lo e ter a sua família no rol dos nossos amigos. Guilherme, ordenado em breve. Estou orando, irmão. Creia, siga firme. Também é uma alegria. E a Igreja Presbiteriana de Sorocaba, por ser tão amorosa, tão carinhosa, por nos receber tão bem, nós louvamos a Deus pelo privilégio de compartilhar a palavra com vocês mais uma vez nessa noite. Eu estive na parte da manhã e me apresentei. Deus me dá a honra, a alegria, o privilégio e a árdua missão de ser pastor da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, conhecida carinhosamente como Catedral Presbiteriana. Eu estou lá na igreja desde 2019 e por isso trago um abraço fraterno, amoroso, carinhoso da Igreja Mãe, em meu nome, em nome do Conselho e em nome da comunidade. Prazer conhecer o pastor Anderson também, uma bênção. Deus continue a abençoar o seu ministério na palavra e na música. Deus continue a abençoá-lo e a usá-lo. Meus amados, nós vamos refletir na palavra do Senhor, no livro do Êxodo, capítulo 3. Livro do Êxodo, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura dos versos 7 e 8 apenas. Livro do Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8. Apenas a primeira parte do verso 8. Nós estamos felizes por sermos convidados para compartilhar a palavra num tempo de comemoração. São 154 anos servindo ao Senhor e anunciando o Evangelho. Isto muito nos alegra. Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, a parte A, diz assim o texto da palavra de Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. É a palavra do Senhor ao nosso coração. Eu não sei se você conhece, se você lembra do que é um paradoxo. Eu quero crer que muitos dos irmãos, uma vez passando pelo ensino médio,
admitiram para si mesmos: eu nunca mais vou ouvir falar a respeito disto. E aí, no aniversário da sua igreja, vem um pastor aqui falar sobre um pouco de paradoxo. Paradoxo é uma figura de linguagem que, uma vez expondo a ideia, você tem de cara uma impressão de que aquela afirmação não tem sentido. Mas uma vez olhando com mais calma e aprofundando um pouco mais os conhecimentos, você percebe que aquela afirmação aparentemente sem sentido, tem sentido. A palavra paradoxo vem do grego e para é um prefixo que expressa uma negação, portanto, o contrário a, e doxa, basicamente, sem muita aula de grego, é pensamento. Então, paradoxo é aquilo que é contrário ao pensamento, aquilo que aparentemente não tem sentido. E aí talvez você que seja um inimigo da literatura ou da língua portuguesa esteja pensando: pastor, preciso de uma oração especial para entender isso. Então eu vou te dar um exemplo. Um texto de Camões, Luís de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver. Este texto é um texto marcado por muitos paradoxos, por afirmações que aparentemente não têm sentido, mas que, se nós aprofundarmos e nós olharmos com calma para cada verso, nós vamos ver que estes versos sim têm sentido. E diz assim o texto de Luís de Camões: o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade, e assim o texto segue, e eu vou parar por aqui. Mas nestes versos nós vemos frases aparentemente sem sentido. Por exemplo, como é que algo pega fogo e ninguém vê? Irmão, se algo pega fogo, este algo que pega fogo é visto por mim e por você. Basta que nós dividamos o ambiente com aquilo que pega fogo. No entanto, o amor assim o é. Você pode estar aqui agora, amando intensa e profundamente alguém. E o amor pode estar ardendo no seu coração. E as pessoas olham para você e não veem. Esta é uma afirmação paradoxal, porque aos olhos mais superficiais parece sem sentido. Mas se nós aprofundarmos, nós vemos que de fato há sentido nesta afirmação. O texto que lemos é um texto que também traz diversos paradoxos, diversos aspectos que fogem à lógica humana, ao entendimento humano. Em primeiro lugar, nós vemos o momento em que um homem é chamado para libertar um povo do exército mais poderoso de sua época, um homem para um reino, um homem para um exército. Não há o menor sentido se nós fizermos uma análise superficial desta cena. Mas não apenas isto. Nesta cena havia um arbusto que pegava fogo e não se consumia. É claro, nós sabemos que aquilo era uma manifestação de Deus, aquilo que a teologia chama de teofania. Mas aos olhos humanos, um arbusto pegava fogo e não se consumia. Um paradoxo. E neste cenário, havia um arbusto que pegava fogo e não se consumia, e havia um ser humano. Ouve-se uma voz. E pasmem, a voz não era do ser humano. Aparentemente um cenário repleto e marcado por paradoxos. Afinal, o nosso Deus, assim como Bavinck falou do texto que nós lemos aqui, é um Deus
que não pode ser descrito na inteireza do seu ser pela mentalidade humana. Por mais que eu e você sejamos afeitos às palavras bonitas, aos vernáculos os mais diversos, nós não temos condições de expressar e de entender e de explicar e de sistematizar o nosso Deus na inteireza do seu ser. Afinal, por mais que os nossos catecismos sejam exímios nas palavras escolhidas, Deus é espírito por si, e em si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança, perfeição, todo eterno, supremo, imutável, insondável, infinito em poder, sabedoria, justiça, e assim segue lá a definição. Mas ainda assim, por mais linda, profunda, esplêndida que seja, ela não é capaz de definir o nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, na Epístola aos Romanos, no capítulo 11, nos versos 33 e 34, ele expressa a beleza, a grandeza, a imensidão desse Deus. E ele diz: ó profundidade da riqueza, como da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Eu não consigo alcançar, eu não consigo entender, eu não consigo explicar. Assim, nesta perspectiva, eu entendo Deus como um paradoxo para a mente humana. A mente humana não é capaz, se do alto não for revelado. O homem olha para nós, o homem natural olha para nós e fala: como assim você crê numa divindade que criou todas as coisas? Segundo a sua vontade, criou as formigas e as galáxias. Como assim você serve a um Deus invisível? Porque na mente humana natural, o Deus a quem nós servimos é um paradoxo. E eu quero olhar para o texto que nós lemos para entender por que, de fato, o nosso Deus vai além da nossa cognição, da nossa compreensão, da nossa capacidade de sistematizá-lo. Em primeiro lugar, o verso 7 diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E aí está o primeiro argumento que aponta para nós o quanto o nosso Deus é além daquilo que podemos compreender. Porque Ele é criador, mas Ele também é sustentador. Uma vez chamando Moisés para libertar o povo, o Senhor fala a ele: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. O que significa dizer que o nosso Deus, Ele é criador, mas Ele não apenas criou, Ele mantém. Ele não apenas pôs no mundo, começou um momento para escrever a história de algo ou de alguém, mas sustenta esse alguém. E é interessante que nós saibamos que para o judeu, para o hebreu, para o israelita, dependendo do tempo, a ideia de um Deus criador é uma ideia mais palatável, mais fácil de compreender. Mas a ideia de um Deus que sustenta, que intervém, que vem ao povo, que cuida, que resgata, era uma ideia que precisava ser construída. Desculpe. À esteira disso, surge uma corrente filosófica chamada deísmo, tempos depois. E para o deísta, eles compreendiam exatamente isto. Deus criou, uma divindade criou, mas deixou o povo à sua própria sorte. Tempos depois, um homem chamado William Paley, dando coro, dando substância a um pensamento de Cícero, vai elaborar uma forma de evolução do pensamento deísta, criando a teologia ou a teoria do Deus relojoeiro. O Deus que deu corda no mundo e deixou o mundo à sua própria sorte e ficar sentado de longe, olhando. Este Deus não é o nosso Deus. Este Deus
não é o nosso, porque o nosso Deus é aquele que nos criou, que nos conhece, a substância ainda informe, e que está comigo aqui e agora, todos os dias da minha vida. E a palavra do Senhor nos diz, por meio do escritor do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 20, a palavra do Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o Deus que criou, mas Ele é o Deus que sustenta também. O Salmo 139 vai dizer: se nós subimos aos céus, lá Ele está. Se nós descemos no mais profundo abismo, lá Ele está também. Se nós tomamos as asas da alvorada e nos detemos e vamos lá para os confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a mão do Senhor e a sua destra há de me suster. Nós não caminhamos sozinhos. Isaías, o livro do profeta Isaías, no capítulo 49, a partir do verso 14, uma palavra lindíssima. A palavra diz assim: acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? A resposta no silêncio pedagógico de Deus é claro que não. É claro que uma mãe não pode se esquecer. Mas o Senhor continua dizendo: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. O Deus que criou você é o Deus que sustenta você. O Deus que planejou a história desta igreja é o Deus que tem sustentado todos os dias a jornada da Igreja Presbiteriana de Sorocaba. Irmãos, isso não é terapia coletiva. Isso é uma afirmação espiritual. O nosso Deus é criador, mas Ele também é sustentador. Ele vê as nossas aflições, Ele vê as nossas dores, Ele vê as nossas questões. Ele entende quando nós estamos enredados por pensamentos humanos, medrosos, atemorizados, enlouquecidos por muitas vezes. Ele vê a gente e Ele está conosco. Ele não apenas vê, mas Ele sustenta a nossa vida, irmãos. Quando você apaga a luz do seu quarto e ninguém vê você, e as suas lágrimas tocam no seu travesseiro, no silêncio da noite, nós precisamos compreender que o nosso Deus, que nos criou, Ele nos vê. Quando nós nos trancamos no banheiro, para que ninguém da família nos veja chorando, e vamos tomar o banho e as lágrimas se misturam com a água do chuveiro, quando o sono se esvai por causa de desafios da vida, da jornada, nós precisamos compreender que o nosso Deus não é apenas aquele que nos criou. Ele é o Deus que cria, mas Ele é o Deus que sustenta. A sua vida está nas mãos do Deus eterno. Segundo lugar, sim, em primeiro lugar, o nosso Deus é criador, mas também sustentador. Ele é majestoso, mas também palpável. Diz a palavra de Deus, ainda no verso 7, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. É lindo perceber que o nosso Deus é majestoso, mas Ele também é palpável. Ele é tangível. Ele é acessível. É interessante nós pensarmos que no mundo antigo, os maiores monarcas, os maiores imperadores, os faraós, os reis, eles não poderiam ser olhados nos olhos. Quando passava uma autoridade monárquica, dinástica, os servos deveriam abaixar os olhos porque nem o contato visual era permitido. No entanto, o Deus sobre todos os deuses, o Rei dos reis, em Cristo Jesus é tangível por meio das nossas orações, crendo na mediação do Senhor Jesus. Nós podemos falar ao Deus dos céus. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso 14, a palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.
Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja meu nome perpetuamente. Deus é majestoso, mas Ele é passível de ser tocado por meio das nossas orações. Sim, nós sabemos, a vontade dEle é soberana. Sim, nós sabemos, a vontade dEle é imutável. Mas Ele nos apresenta a necessidade de nos humilharmos na presença dEle, a fim de que se alguma coisa de bom aconteça a nós, isto nós tenhamos certeza que vem das mãos do Senhor. Afinal, Tiago vai dizer que se alguma coisa boa acontece a nós, vem do alto do Pai das luzes. É por isso que oramos, a fim de que nós sejamos disciplinados pelo Senhor. E a igreja brasileira precisa redescobrir a oração. Nós precisamos redescobrir a dimensão de ter um tempo em que nós falemos com Deus. Sim, nós presbiterianos, louvado seja o nome do Senhor, entendemos a necessidade de estudar a palavra, de nos alimentar da palavra, de ansiar pela leitura da palavra, de não passar um dia sem ler a palavra. No entanto, no afã de buscar o conhecimento da palavra, por vezes nós, presbiterianos, deixamos um pouco a necessidade de uma vida marcada pela piedade e pela oração. Certa vez, um pastor bem velhinho, eu estava no primeiro ano do seminário, e ele se sentava, já jubilado, na porta de entrada do seminário. E os seminaristas, muito apressados, passavam por ali e falavam, ô pastor, e eu sempre sentava do lado dele. E eu me sentava ao lado dele e falava, pastor, me ensine alguma coisa. Aí ele falava assim, mas o que, meu filho? Eu falei, qualquer coisa. O que o senhor falar vai ser uma lição. E ele então falou para mim assim, filho, a vida cristã é como um pássaro. De um lado, leitura da palavra. Do outro lado, oração. Nós precisamos compreender, irmãos, que a igreja brasileira precisa redescobrir este momento com Deus, em que nós choramos diante do nosso Senhor, em que nós rasgamos o nosso coração, em que nós expomos para Deus os nossos desafios. Afinal, o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17, falou para que nós orássemos sem cessar. Isso me faz lembrar uma história. Ainda bem que as crianças não estão aqui. Os que estão aqui já são grandes, podem ouvir. Nós que fomos criados na igreja, eu sou 4ª geração de presbiterianos. Minha bisavó é presbiteriana, minha avó é presbiteriana, meus pais presbiterianos, eu presbiteriano, eu sou quase Simon, teu irmão. Criado na igreja, mas criado na igreja só tem bênção. Você fica mais desenvolto para falar em público, né? Então, as crianças criadas na igreja têm uma facilidade de memorizar, porque começam a memorizar textos da palavra. Mas não é só isso não, tem desafio também, irmão. Eu era muito magrinho, muito pequenininho, e tinha um menino chamado Léo. Léo era daquele tipo de menino que era muito maior do que a sua idade. Ele tinha uma idade, mas parecia que ele tinha 3 metros. Era um Golias. E eu, um Davi. E eu não sei qual é o tipo de amor que Léo sentia por mim, amor cristão, que todas as vezes que ele me via, ele me batia. Devia ser alguma expressão do amor cristão, eu quero crer. Filéu, amor de irmão. Léo me batia, Léo me batia, Léo me batia, e quando eu não tinha motivo, ele me batia assim mesmo. Eu tentava resistir, mas ele era muito maior do que eu. Até que um dia, papai presbítero estava assim no pátio e Léo estava a uma distância, distraído, de costas para mim. Eu olhei para o pai, olhei para o Léo e falei, é hoje. A vingança, na minha teologia da infância, vinha das minhas mãos. Alonguei a perna, saí correndo e dei um chute no Léo, mas com toda a força que havia em mim, irmãos. E saí correndo pelos pés, pelas pernas do meu pai, e abracei as pernas do papai e falei, papai!
Meu pai tomou um susto, falou, o que houve, filho? Eu falei, nada não, eu só quero estar aqui perto do senhor. Olhei para o Léo, falei, vem. Quando nós oramos, é isto que nós fazemos. Nós corremos para os pés do Pai, clamando, papai, papai, me ouça. E nós sabemos que Deus tem ouvido as nossas orações. Quando nós falamos em nome de Jesus, o Deus dos exércitos de Israel nos ouve e fala, pode falar, meu filho, o papai está ouvindo. Nós precisamos compreender, irmãos, de uma vez para sempre, que o nosso Deus, ele é criador, mas sustentador. Nós não estamos sozinhos. Ele é majestoso, mas ele também é palpável. Ele ouve as nossas orações. Ele sabe o que nós sofremos, ele conhece a nossa dor. Ele não tem compromisso em nos tirar dos desertos necessariamente, ele pode fazê-lo. Mas ele tem um compromisso de estar conosco, inclusive lá, nos desertos. Ele não é um Deus que é colocado contra a parede com uma faca em seu pescoço e nós, como servos, dizemos a ele, você tem a responsabilidade de me tirar dessa cena. Não, mas ele tem a responsabilidade, o amor, o cuidado e o zelo de estar conosco quando os mares estão agitados, quando os desertos estão quentes e quando as salas não têm saída. Você e eu podemos clamar ao Senhor. Ele conhece as nossas dores. Isso faz com que Laí Ribeiro e tantos outros livretos de autoajuda se tornem nada. Quando nós sabemos que o Deus dos exércitos, o Deus que criou todas as coisas, o soberano do universo, é acessível quando nós nos colocamos de joelhos e clamamos a Ele. Irmãos, eu não sei o que você vive durante a sua semana, mas eu quero desafiar o seu coração a clamar, crendo que Deus pode. Se Ele vai fazer, é do domínio dEle, mas nós devemos nos humilhar crendo que Ele pode. E como nós estamos entre irmãos, entre amigos, eu quero compartilhar com vocês uma experiência vivida por nós, lá em casa. Quando Deus me abençoou com a vida da Luana, abaixo de Jesus, a melhor coisa que me aconteceu. Nós tínhamos um desejo muito grande de sermos pais. E um dia cheguei à minha casa, numa próxima vez que vier aqui, eu trago a minha esposa para vocês conhecerem. Eu sou mais agitado. Eu sou mais Marta. E minha esposa é Maria. É uma tranquilidade, é uma serenidade que Deus usou para acalmar a minha aceleração. E uma vez cheguei à minha casa e minha esposa estava com o telefone ao ouvido, limpando o chão com o pé, mexendo uma panela, respondendo à mãe, falando seja bem-vindo para mim. Eu falei, alguma coisa não está muito bem, ela está muito agitada. Eu falei, filha, tudo bem? Ela falou assim, tudo bem, pode entrar, toma banho e vem jantar. Eu falei, opa, não. Alguma coisa não está bem. E eu falei, filha, por favor, vamos nos sentar? Ela falou assim, não posso agora, estou com um monte de coisas, fazendo um monte de coisa. Eu falei, então, por favor, pare de fazer o que você está fazendo, mas vai estragar a comida. Eu falei, então deixa estragar. Desligue tudo, pare tudo e vamos nos sentar aqui, por favor. Ela desligou as coisas, sentou-se e eu falei, o que está vendo? E ela virou para trás, havia uma ilha, um móvel, e ela pegou uns envelopes e colocou na minha frente assim e falou, aqui está dizendo que nós não podemos ser pais. Eu peguei os meus exames, os nossos exames, e aqui diz que nós não podemos ser pais. Falei, filha, deixa eu falar uma coisa para você. Se aqui estiver escrito que nós podemos ser pais, mas se o nosso Deus falar que não, é a palavra dele que
prevalece. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque o contrário também é verdadeiro. Se aqui estiver dizendo que não, mas o nosso Deus disser que sim, contrariando a lógica da medicina, nós teremos filhos. E nós vamos orar aqui e agora. Estamos sujeitos à vontade do Senhor, mas nós vamos clamar em nome de Jesus, pelo Deus que abriu a madre de muitas irmãs do passado. E as impossibilidades estão lá em casa. Manuela com 9 anos e Guilherme com 6 anos, para a glória e para a honra do Deus que responde orações. Nós não fazemos uma teologia com isso. Nós não dizemos que isso vai acontecer em todas as famílias. Mas o que nós afirmamos é que o Senhor continua ouvindo orações e nós podemos crer nisto. Não foi acaso. Não foi uma coincidência. Não foram 3 resultados errados. Foi uma intervenção espiritual, sobrenatural e para além do ordinário. Nós continuamos a servir esse Deus. O escritor aos Hebreus vai nos dizer no capítulo 13, no verso 8, que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será assim para sempre. Nós podemos continuar crendo na atuação sobrenatural e extraordinária do Senhor hoje, aqui e agora. O nosso Deus é criador, mas sustentador. É majestoso, mas também palpável. E por fim, Ele é transcendente, mas também imanente. E diz a palavra do Senhor no verso 8: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. E talvez você pense, pastor, a parte que dizia que Deus é criador, mas sustentador, entendi bem. A parte que dizia que Ele é majestoso, mais palpável, eu entendi bem. Mas como assim essa ideia de um Deus transcendente e um Deus imanente? Como assim simultaneamente? Ele é o Deus do além. Ele é o Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Ele é o Deus que tem seres celestiais voando por sobre a sua cabeça e declarando santo, santo, santo. Sim, isto tudo é verdade, mas Ele é um Deus que visitou o seu povo. Ele é o Deus imanente. É o Deus que está conosco. É o Deus que caminha ao nosso lado. É o Deus que habita em nós. É o Deus que faz a mediação nas nossas relações. É o Deus que nos abençoa durante o nosso tempo da jornada de trabalho, na universidade, na escola, na relação com os vizinhos. Quando nós colocamos o pé para fora de casa, nós sabemos que Ele está conosco por meio do Seu Espírito, que em nós habita. Ele é o totalmente outro, mas Ele é também o Deus imanente. O Pai do céu, da oração, é aquele que atua aqui e agora. Se você se sente perdido, sozinho, inquieto, entenda que o Deus soberano, o Deus que tem a terra como estrado dos seus pés, o Deus totalmente outro, o Deus soberano e glorioso, Ele é o Deus que nos visita na pessoa de Jesus Cristo e no derramamento do seu Espírito. Nós podemos viver aqui compreendendo esta relação que aparentemente é paradoxal. Nós podemos viver aqui compreendendo a palavra do profeta Isaías no capítulo 64, a partir do verso 4. Quando ele diz que porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Sim, o nosso Deus vai além daquilo que nós podemos entender, irmãos. Você que tem 10, 20, 30, 40, 80 anos, entenda que você não está aqui agora por causa do tempo que você destinou ao cuidado da sua saúde, embora seja muito importante e seja uma responsabilidade nossa. Você só está vivo agora aqui, de pé, porque é o Deus que criou você.
tem sustentado a sua vida. De livramentos nos grandes centros que você viu e que você não viu. De armadilhas e setas que você e eu cairíamos. E Ele nos livrou os pés da cova. Ele é o Deus que criou você. Ele é o Deus que sustenta você. Mas Ele é o Deus majestoso, glorioso, o Rei. Mas completamente acessível. Quando nós nos colocamos de joelhos e clamamos pela misericórdia e pela graça dEle. Ele é o Deus totalmente outro, assentado no trono, mas que também está conosco. Ele é o Deus Emanuel. E é interessante que o texto conclui, pelo menos a parte lida do verso 8, dizendo a finalidade, por que isso se deu. Diz o texto, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. No contexto do povo que saía do Egito, a terra boa e ampla era a terra prometida. E para nós, também tem essa mesma aplicação, não mais geográfica. Por que o Senhor nos permite ter com Ele esse tipo de relação? Em Cristo Jesus, isto ficou claro. João capítulo 1 vai dizer que o Verbo estava lá no início da criação. E por meio das suas mãos todas as coisas foram feitas. Jesus é o Criador. Mas Ele também se fez carne e habitou entre nós, no mesmo texto de João 1. Ele é o Criador e Ele é o sustentador. Ele é aquele prometido e anunciado no livro do Apocalipse, que virá como leão e que tem olhos como chamas de fogo. Mas este Deus glorioso, maravilhoso, diante do qual todo joelho se dobrará, é o Deus que, por meio do seu sacrifício, nos permite orar em seu nome. E isso nos dá uma segurança tal que nos faz compreender que Ele é o Deus que está à destra de Deus, o Pai, mas que por meio do seu Espírito está aqui e agora, comigo e com você. Não para nos fazermos felizes, embora nós sejamos bem-aventurados, mas para nos fazer subir desta terra a uma terra boa e ampla, para sair desta terra em que jaz o maligno, para subir desta terra marcada por dores, perdas, ausência, morte, pecado, diabo, tentações, para uma terra boa e ampla. Meus irmãos, de fato nós não conseguiremos entender plenamente aquilo que o nosso Deus é, mas aquilo que Ele deu a conhecer na sua palavra é suficiente para alentar a minha vida e a sua vida. O nosso Deus é paradoxo para a mente humana, no sentido de contrário a essa lógica aristotélica, contrário a essa lógica racional da lógica clássica, contrário àquilo que o homem pode estabelecer, porque Ele é criador, mas sustentador, majestoso, mas também palpável, transcendente, mas também imanente, para garantir a nós salvação, redenção, que só há nele. Que a Igreja Presbiteriana de Sorocaba viva esta verdade durante todos os dias da sua jornada aqui na terra, esperando a volta gloriosa daquele que é o Senhor da nossa vida e desta igreja. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez neste momento nas nossas vidas, nesse tempo de adoração que nós tivemos, ó Deus, aonde os nossos olhos, ouvidos, o nosso coração esteve empenhado
em compreender a tua vontade através da tua palavra, Pai. Que essa palavra não simplesmente ecoe como belas dissertações ou ideias a respeito do Senhor, mas que ela seja transformadora nas nossas vidas. Transformadora, Pai. Que a verdade de quem o Senhor é, Pai. Que esses paradoxos, que muitas vezes na nossa mente cartesiana não cabe, mas o Senhor o é. Que pela fé nós possamos abraçá-los em Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.